Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Geordival e neste vídeo eu vou contar para vocês a história do Campeonato Brasileiro de 1994. O Campeonato de 94 que é um dos mais bagunçados aí da nossa história em termos de regulamento. Se você assistiu o meu vídeo anterior, onde eu contava a história do Brasileirão de 93, você vai se lembrar que em 93 a gente tinha 32 equipes, 8 equipes foram rebaixadas, e que em 93 o campeonato foi criado de uma forma a proteger os grandes clubes. Então, os grupos A e B de 93 não tinha rebaixamento, onde ficavam os clubes grandes, e nos grupos C e D, aí sim havia rebaixamento, caíam 4 equipes de cada grupo. Então, tivemos 8 equipes rebaixadas lá em 93. Com isso, a gente tinha 24 clubes para o campeonato de 1994. Lembrando que em 93 não teve a Série B. Então caíram 8, sobraram lá os 24. Como que foi feito esse campeonato de 94 com 24 clubes? De novo, teve uma divisão em 4 grupos. Dessa vez, 4 grupos de 6. Mas, dessa vez, não foi criado um grupo ou grupos para proteger as equipes grandes. Dessa vez, nos 4 grupos teria pelo menos 3 dos chamados grandes. Assim o critério seria um pouquinho mais justo, talvez, né, para se definir ali classificados e rebaixados. Vamos ver se foi de fato assim mesmo. No grupo A, a gente tinha Corinthians, Flamengo, Grêmio e Sport, além de Criciúma e Bragantino. E qual era o regulamento dentro do grupo? 6 equipes jogavam todos contra todos dentro do grupo em turno e retorno, e ao final se classificavam 4 equipes. Isso mesmo, 4, praticamente todo mundo. E os 2 últimos eram rebaixados? Não, os 2 últimos não eram rebaixados ainda. Eles iriam para uma outra fase chamada repescagem, onde sim poderiam ser rebaixados dependendo do desempenho. Então, o Criciúma e o Bragantino foram para a repescagem. E os 4, exatamente nessa ordem, Corinthians, Flamengo, Grêmio e Sport, se classificaram. O grupo B, que tinha o mesmo regulamento, obviamente, né, todos os grupos, no grupo B, essas 4 equipes se classificaram: o Botafogo, o Paysandu, o São Paulo e a Portuguesa. O Galo e o Vitória foram para a repescagem. No grupo C, Guarani, Santos, Vasco e Bahia se classificaram para a segunda fase do campeonato. O Remo e o Cruzeiro foram para a repescagem. No grupo D, o Palmeiras, o Fluminense, o Paraná e o Internacional se classificaram para a fase final. O União São João e o Náutico foram para a repescagem. Então a gente tinha 16 equipes classificadas, 4 de cada grupo, e os 2 últimos iam para uma repescagem, onde ali a gente ia ver quais seriam os 2, e esse ano seriam só 2, os 2 que seriam rebaixados para a segunda divisão. Então vamos falar um pouquinho da repescagem. A repescagem tem uma particularidade importante. Na repescagem a gente tinha 8 equipes: o Remo, o Náutico, o Cruzeiro, o União São João, o Criciúma, o Bragantino, o Galo e o Vitória. Galo e Cruzeiro na repescagem. O futebol mineiro não estava bem em 94. Os 2 foram para esse grupo de repescagem e poderiam ser rebaixados, já que o regulamento previa isso. Caso os 2 terminassem em último lugar aqui na repescagem, fossem os 2 últimos, seriam rebaixados. Bom, o regulamento era o seguinte: jogariam todos contra todos em turno e retorno, e os 2 piores seriam rebaixados. Foi o que aconteceu com o Náutico e com o Remo. Então, Náutico e Remo foram rebaixados. E essas 6 equipes aqui entravam de férias. Acabou o ano, está livre do rebaixamento, certo? Errado. Além de ter a definição dos dois últimos como rebaixados na repescagem, a repescagem ainda tinha um prêmio especial. Os 2 primeiros da repescagem se classificavam para as fases finais do Campeonato Brasileiro.
Então, quando você olha e vê que tinha duas equipes grandes aqui, os dois de Minas, você pensa, Atlético e Cruzeiro aproveitaram que não estavam enfrentando aí os grandes do Brasil e se classificaram aí em primeiro e segundo e foram para a fase final do Brasileiro. Mais ou menos. O Galo sim, mas o Cruzeiro não. O Bragantino se classificou aqui como primeiro do grupo e o Galo como segundo. Então, olha que maluquice a repescagem. Os dois últimos eram rebaixados, mas os dois primeiros se classificavam para a final. É como se fosse uma recuperação. Então, Galo e Bragantino se aproveitaram dessa vantagem, né, de não enfrentar aí as principais equipes, as mais difíceis, e se classificaram para a fase final do campeonato. E Cruzeiro, Criciúma, União São João e Vitória entraram de férias. Beleza? Então essa foi a repescagem deste campeonato. E aí, pessoal, é muito importante em época de notícias falsas, pipocando o tempo inteiro, esclarecer uma coisinha. Já surgiu na internet, em alguns momentos, uma história de que o Cruzeiro teria virado a mesa do campeonato de 94. Por que as pessoas acreditavam nisso? Porque quando você pega a classificação final do campeonato, e a gente não pode olhar a classificação final de campeonatos dos anos 90, porque muitos deles eram divididos em grupos e mais grupos, e enfim, era uma bagunça danada. Quando você pega a classificação final e olha os últimos colocados, você vê que Remo e Náutico foram os últimos colocados, e sim, foram os dois rebaixados. Mas quando você olha a pontuação, você percebe que o Remo tinha 17 pontos e o Cruzeiro 16. E aí as pessoas começaram a falar, olha, o Cruzeiro, a CBF ajudou o Cruzeiro virou a mesa e evitou o rebaixamento, devia ter sido rebaixado e tal. Não, na verdade não. Eu sou torcedor do Galo e para mim seria bem cômodo aqui ficar zoando o Cruzeiro e dizer que os caras viraram a mesa, mas verdade é verdade, a gente não pode inventar historinha. O que aconteceu foi o seguinte, a CBF não olhou, o Campeonato Brasileiro não olhava a classificação final, o total de pontos para definir quem eram os dois rebaixados. O que eles olhavam era a classificação final na repescagem, só da repescagem. E lá na repescagem, Cruzeiro e Remo, os dois terminaram com 12 pontos. Só que o Cruzeiro teve uma vitória a mais, o Cruzeiro teve 5 vitórias e o Remo teve 4. Então, pelo critério de desempates, número de vitórias, o Cruzeiro acabou ali se salvando e não sendo rebaixado. O Remo, inclusive, nos confrontos diretos contra o Cruzeiro na repescagem, empatou em casa em 0-0 e enfiou um 5-1 no Cruzeiro lá no Mineirão. O Remo venceu o Cruzeiro por 5-1, mas, enfim, não era um mata-mata entre os dois. Na classificação da repescagem, o Remo foi o penúltimo, o Náutico o último e o Cruzeiro ali o antepenúltimo. Então o Cruzeiro acabou se salvando e não foi rebaixado. Então não houve virada de mesa, tá? Isso é uma lenda que se criou por aí. Então a repescagem, Remo e Náutico foram rebaixados e o Galo e o Bragantino se classificaram para a fase final do Campeonato Brasileiro. Ah, um detalhe. Eu falei sobre a questão da pontuação, né? Se fosse olhar a pontuação total, olha o Santos. O Santos foi o 9º colocado. Ele tinha 31 pontos. Ele tinha ali mais pontos do que o Bragantino, que termina o campeonato com 25, e mais pontos que o Galo, que termina o campeonato com 30. Então, o regulamento não previa isso, de olhar a classificação geral. Beleza? Então vamos ver o que aconteceu com as 16 equipes que foram classificadas para a segunda fase do campeonato. Olha só, se tinham 16 equipes classificadas, será que fizeram igual fazem lá na Champions League? Fizeram um mata-mata até chegar no final? Não fizeram isso. O que os caras fizeram? Criaram mais 2 grupos, grupo E e grupo F. No grupo E tinha Corinthians, Guarani, Grêmio, Internacional, tinha Grenal aqui nos confrontos, hein? Paysandu, Vasco, Portuguesa e Fluminense. E no grupo F, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Bahia, Santos Sport, Flamengo e Paraná. Beleza? E qual era o regulamento para esta segunda fase, para os grupos E e F? Bom, as equipes jogavam dentro do grupo, e aí o primeiro colocado se classificava. Foi o que aconteceu com o Corinthians, foi o primeiro colocado do grupo E e se classificou.
se classificou já para a fase final do campeonato. Então o Corinthians já estava classificado ali para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. E no grupo F, mesmo regulamento, jogavam ali todos contra todos dentro do grupo, né? Em um turno apenas, tá? E aí o primeiro colocado aqui do grupo se classificava para as finais do campeonato. E quem se classificou foi o Palmeiras. Então já tínhamos Palmeiras e Corinthians classificados aí para a fase final do campeonato. E você já sabe que vai entrar também o Bragantino e o Galo, que vieram da repescagem, já 4 equipes classificadas para a fase final. Beleza. Só que tinha também um segundo turno. Só que no segundo turno, as equipes do grupo E, elas não jogavam entre si mais. Elas enfrentavam as equipes do grupo F. Tinha uma inversão agora. Então, todo mundo aqui do E vai jogar contra as equipes lá do F. E as equipes do F jogando contra os times do grupo E. Ao final desse segundo turno, o Guarani, que está aqui do lado do Corinthians, se classificou. Então, esse grupo teve 2 classificados. No primeiro turno, o Corinthians. No segundo turno, o Guarani. E no grupo F, ao final dos jogos do segundo turno, se classificou o Botafogo. Então, 2 equipes classificadas, Palmeiras e Botafogo. Beleza? Beleza, então já temos Palmeiras, Botafogo, Corinthians, Guarani, o Galo e o Bragantino, 6 equipes. Faltam 2, né? Como é que a gente vai achar essas 2 equipes? O que vai ser feito? Olha a criatividade, hein? O que os caras fizeram? Pegaram a tabela da segunda fase, né? A tabela dos 16, depois que todo mundo jogou, porque acabou que jogou todos contra todos, né? Porque teve primeiro e segundo turno e as equipes de um grupo acabaram enfrentando as equipes do outro. Então, ao final do turno, essa foi a classificação geral. Tinha o Guarani em primeiro, na classificação geral, e o Guarani já havia se classificado dentro do grupo. São Paulo em segundo, Botafogo em terceiro, Bahia em quarto, Santos em quinto, Palmeiras em sexto, Portuguesa em sétimo, Corinthians em oitavo. Essas foram as equipes, a pontuação das equipes na classificação geral. São Paulo e Bahia se classificaram porque na classificação geral elas ficaram ali com uma boa colocação. São Paulo foi o segundo colocado na classificação geral e o Bahia foi o quarto. O Guarani já estava classificado, o Botafogo já estava classificado, o Santos não se classificou porque o Palmeiras já havia se classificado dentro do grupo, e a Portuguesa também não se classificou, mesmo tendo ficado à frente do Corinthians na classificação geral, porque o Corinthians tinha se classificado lá no primeiro turno. Quanta bagunça, não é? Muito bagunçado mesmo. Só recapitulando o regulamento do negócio. Quem se classifica para a fase final? O Guarani, o São Paulo, o Botafogo, o Bahia, o Palmeiras, o Corinthians, o Bragantino e o Galo. Vamos recapitular aqui de onde vieram esses times. Que bagunça, hein? Bragantino e Galo vieram da repescagem, beleza? Do grupo E vieram o Corinthians, classificado no primeiro turno, e o Guarani, classificado no segundo turno. Do grupo F veio o Botafogo, aliás, o Palmeiras, classificado no primeiro turno, e veio também o Botafogo, classificado no segundo turno. E o São Paulo e o Bahia entraram aqui pelo índice técnico. Quando você pega a classificação geral, São Paulo foi o segundo, Bahia o quarto, então eles também se classificaram. Beleza de regulamento, hein? Vamos para a fase final, temos 8 equipes e finalmente os famosos, que muita gente adora, os famosos mata-mata. Vamos lá então. Bragantino contra Corinthians. 1-0, 1-1 Bragantino e Corinthians primeiro jogo, 0-0 segundo jogo. O Corinthians tinha a melhor campanha, né? Então o Corinthians se classifica, vai para a semifinal. Botafogo e Galo. Primeiro jogo no Mineirão, 2-0 para o Galo. Segundo jogo, Botafogo vence por 2-1. No saldo de gols, passa o Galo, Botafogo eliminado. Guarani contra São Paulo. Primeiro jogo, 4-2 para o Guarani. Aliás, primeiro jogo 1-0 para o São Paulo, que está invertido. O primeiro jogo foi no Morumbi, o segundo jogo que foi em Campinas. Aqui está invertido. São Paulo 1, Guarani 0, primeiro jogo. No segundo jogo, Guarani 4, São Paulo 2, Guarani classificado.
Palmeiras e Bahia, Fonte Nova, primeiro jogo, 2-1 Palmeiras. Segundo jogo, lá no Pacaembu, em São Paulo, 2-1 para o Palmeiras. Palmeiras classificado, Bahia eliminado. Então já temos ali os nossos semifinalistas, 3 equipes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Guarani, e uma equipe de Minas, o Galo. Então na semifinal nós tivemos, primeiro jogo, Galo 3, Corinthians 2. E no jogo da volta, lá em São Paulo, o Corinthians ganhou por 1-0. Corinthians tinha a melhor campanha, jogava por 2 resultados iguais, então o Galo foi eliminado, o Corinthians foi para a final deste campeonato. Palmeiras e Guarani, primeiro jogo, 3-1 para o Palmeiras, e no segundo jogo, o Guarani perdeu novamente, 2-1 para o Palmeiras. Com isso, Guarani eliminado, Palmeiras classificado. E aí nós tivemos a final do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Comentário sobre essas duas equipes: Palmeiras tinha Zinho, que havia sido campeão do mundo naquele ano de 94, o Edmundo, grande craque do Palmeiras, o centroavante Evair e o Rivaldo, que arrebentou ali nas finais. Detalhe sobre o Rivaldo: até o meio do ano ele jogava no rival, no Corinthians. Rivaldo tinha sido contratado junto ao Mogi Mirim pelo Corinthians em 94, e o Palmeiras, que à época era cheio da grana, tinha uma grande patrocinadora, foi lá e pum, e trouxe o Rivaldo, e o Rivaldo acabou sendo o grande nome das finais daquele campeonato. Corinthians tinha o Branco, que também havia sido campeão do mundo com a seleção, o Viola, que também tinha sido campeão do mundo, tinha jogado a final ali contra a Itália, e foi o primeiro ano ali do Marcelinho Carioca, Marcelinho que jogava no Flamengo e foi contratado ali pelo Corinthians no ano de 94. E aí na primeira partida, realizada no Pacaembu, Corinthians 1, Palmeiras 3, Palmeiras venceu o primeiro jogo. E na segunda partida, o empate em 1-1, e o Palmeiras foi o campeão brasileiro daquele ano. Depois de muita bagunça, de muita complicação, de muito regulamento, muita maluquice no regulamento, Palmeiras campeão brasileiro de 1994, aliás, bicampeão, porque tinha vencido também o de 93. Podemos dizer que o Palmeiras foi o campeão dos 2 campeonatos mais confusos, talvez, aí da década de 90. Pessoal, quantas pessoas costumam fazer aquela pergunta: se tivesse campeonatos de pontos corridos desde 71, quem seria o campeão? Não embarque nessa, porque os campeonatos eram muito bagunçados para a gente tentar entender quem seria o campeão. Por exemplo, quando você pega a classificação geral desse campeonato de 94, Palmeiras foi o campeão, 46 pontos. Beleza, teve mais pontos ali que todos. Mas o Palmeiras não jogou contra todas as equipes que estão aqui. As equipes que foram para a repescagem, por exemplo, não jogaram ali contra o Palmeiras. O Corinthians foi o segundo colocado com 33 pontos. O Guarani, que foi o terceiro, teve 40. Olha a diferença de pontos. O Galo, que veio da repescagem, que chegou na semifinal, tinha 30 pontos. Ele foi o quarto colocado e ele ficou com menos pontos do que o Botafogo, do que o São Paulo, com 32, e do que o Santos, que terminou em nono, com 31. Então não dá para levar em conta a classificação final, não dá para pegar a classificação final de um campeonato e olhar, olha, quem tem mais pontos seria o campeão se fosse de pontos corridos. Não dá. Alguns campeonatos eram muito bagunçados, como esse de 94, regulamento totalmente louco. Então você tinha fase de grupo, outra fase de grupo, até chegar ali numa fase de mata-mata. Então essa foi a história aí do campeonato de 94, que foi um dos mais bagunçados e difíceis de entender da história. E tomara que a gente não tenha mais, né, no nosso campeonato brasileiro esse tipo de regulamento, porque seria até difícil para a gente entender um campeonato desse. Ok? Se você gostou da historinha do Campeonato Brasileiro, não se você gostou do regulamento, tá? O regulamento não tem como gostar, mas se você gostou da historinha do Campeonato Brasileiro, da historinha desse campeonato de 94, deixa um like ali embaixo. Se você gosta desse tipo de vídeo, contando histórias de regulamentos antigos, histórias do que acontecia, especialmente lá na década de 90, que eu me lembro bastante, se inscreva aqui no canal. De vez em quando eu vou fazendo um vídeo contando alguma historinha maluca aí do campeonato. Já adiantando que a minha próxima história de regulamento maluco vai ser de 2000, a famosa Copa João Avelange. Beleza, pessoal? Então um abraço a todos aí e até a próxima.